sonhos preciso for. Muito bem, graças a Deus, é o momento da palavra do Senhor, gente, tá? Eu queria trazer uma mensagem sobre o Salmo 23. Eu queria trazer um entendimento sobre esse salmo. Que Deus nos dê direção em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gente, eu queria que você anotasse aí o título da mensagem. O título é: unge a cabeça com óleo. Unge-me a cabeça com óleo, tá? E esse texto aqui, eu quero que você localize. Já falamos que é no Salmo 23, tá bom? Eu queria que você prestasse bem atenção. Por gentileza, comente, compartilhe. Estamos através dos 890M, pelo aplicativo Rádio Tamandaré, pelo YouTube, também pela nossa página no Facebook, Adevaldo Oliveira, onde você pode encontrar na íntegra toda a mensagem. Gente, o Salmo 23, no versículo 5, fala exatamente sobre esse ungir a cabeça com óleo. Dá uma olhadinha, por favor, sem mais delongas. Salmo 23, capítulo 23, versículo 5. Conseguiu encontrar? Diz assim, ó: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha que coisa, olha o texto aqui. Entre as muitas pragas, queria que você entendesse, entendimento sobre esse texto. Entre as muitas pragas que pode atacar um rebanho de ovelhas, alguns parasitas são mais dignos de nota do que outros. Queria que você entendesse. Existem cerca de 85 mil espécies de insetos, tá? Dentre os quais os mais comuns são nossos velhos conhecidos, gente, as moscas. E sabe o que acontece? Dentre elas, as mais comuns são a mosca doméstica, todo mundo conhece, a mosca da fruta, e tem uma mosca, chamada mosca do Mediterrâneo. Tem também a mosca varejeira, a mosca do berne e a mosca dos estábulos. Moscas costumam atacar os rebanhos de ovelhas, gente. Preste bem atenção. Eu procurei examinar direitinho para trazer, mas pastor, o que é que tem a ver com o Salmo 23? Calma, preste atenção. Além disso, gente, existe um ácaro microscópico que causa uma infecção de pele chamada de escabiose, mas que também atende pelo nome de sarna. Costuma também atacar os rebanhos. Como as ovelhas possuem pelos abundantes, espessos, essas pragas procuram de modo preferencial, gente, atacar a cabeça e o pescoço das ovelhas. E por causa desses ataques que Davi, comentando no excelente cuidado do seu bom pastor, ele afirma, olha o que o salmista ele diz: unge-me a cabeça com óleo. As ovelhas precisam da unção do pastor. Existe um tipo de mosca que não menciona acima, não está mencionando acima, mas que ataca ferozmente as ovelhas. São as chamadas moscas nasais. Essas moscas ficam voando ao redor da cabeça da ovelha, procurando uma oportunidade para depositarem os ovos nas mucosas úmidas das narinas dos animais.
se bem-sucedidas, em poucos dias surgirão larvas que penetrarão nas narinas, onde se fixarão na mucosa nasal, causando com isso uma irritação intensa, acompanhada de grande inflamação. Pastor, que é isso? Verdade, preste atenção. A sarna também ataca a cabeça e o pescoço. Como as ovelhas têm o costume social de se cumprimentar esfregando carinhosamente as suas cabeças e pescoços uma nas outras, cria-se a oportunidade perfeita para a transmissão desse tipo de animal. A partir daí, gente, o que acontece? A sarna se espalha por todo o corpo do animal. E quando atacadas com essas pragas, as ovelhas se tornam inquietas, correndo de um lado para o outro, batendo as patas no chão de modo impaciente, mexendo a cabeça para cima e para baixo, horas e horas sem fim. Olha o prejuízo. Contra esses males, desde os tempos mais antigos, o que os pastores faziam? Eles desenvolveram uma mistura composta de óleo, pode ser de oliveira, de linhaça, e eles misturavam, né, com especiarias. Essa mistura que os pastores aplicavam na cabeça dos animais. Em nossos dias, a mistura de óleo mais sulfa, mais alcatrão, para tornar essa mistura mais eficiente, bom pastor aplica a mesma na cabeça dos animais, uma a uma, com as próprias mãos, para garantir uma unção completa, profunda e abundante. Assim que a mistura é aplicada, sabe, gente, se torna eficiente. As ovelhas mudam imediatamente o comportamento. Desaparece por completo a irritação, a importunação, a inquietação e o desassossego. Elas voltam a pastar, elas voltam a descansar em plena paz e satisfação. Gente, por que eu procurei buscar esse pequeno texto aí? Na verdade, um termo técnico para esta unção. Sabe por quê? Porque nós precisamos da unção do nosso pastor. Nós somos ovelhas. Nós pertencemos ao rebanho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, na grande maioria das vezes, as nossas vidas são perturbadas por grandes coisas. Mas existem alguns detalhes que são pequenos e desapercebidos. Sabe? E nessas pequenas coisas, muitas das vezes nós deixamos passar em branco e não cuidamos. Nós não tropeçamos em pedras grandes, nós tropeçamos em pedras pequenas. A pedra grande você detecta logo e você desvia. Mas a pedra pequena você não percebe e de repente você tropeça nela. É ou não é verdade? São pequenas irritações, são mesquinharias, são muitas das vezes picuinhas dentro do lar, dentro da família, que incomoda a sua mente, a sua cabeça, tá? Faz a pessoa sentir estresse, ela se coloca no limite. E sabe, gente, a pessoa vai se tornando cada vez mais impaciente. O diabo trabalha no campo mental. Satanás trabalha no campo da consciência. Sabe? A pessoa se torna intolerante. A pessoa perde a vontade de orar, de ler a Bíblia, de adorar a Deus. E na maioria das vezes, a pessoa está disposta, muitas das vezes, a fazer coisas rápidas para ter o resultado, mesmo contra a sua consciência. E quando agimos assim, sabe, nós nos tornamos pessoas destroçadas, destruídas, sofridas, sabe, caímos na armadilha de Satanás, que trabalha exatamente para levar o povo de Deus a uma cegueira, a agir errado. E sabe, entram as dúvidas, as preocupações, os medos, as incertezas, as inseguranças. Gente, nós precisamos de uma unção. Jesus prometeu lá em João 14, versículo 16, e eu queria ler esse texto aqui para você, Evangelho de João 14, por favor.
João 14, o versículo de número 16. Olha o que diz aqui. Encontrou? 14, 16. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aí continua aqui. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outra vez. Esse Consolador, Ele estaria sempre conosco. É palavra, é promessa. Esse Consolador é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito da verdade. É o Espírito Santo que habita conosco, que está dentro de nós. Sabe? Não nos deixaria órfãos. Foi o que o Senhor prometeu para nós. É Ele que nos conduz a toda a verdade. Jesus cumpriu a sua promessa. Ele enviou o Espírito Santo. E veio habitar em nós, em cada cristão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, nos ungiu, e Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 até o 22. Está escrito que Ele nos ungiu e também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Ora, se recebemos, se fomos ungidos pelo próprio Espírito de Deus, o qual veio para habitar, para morar em nós, de modo permanente em nós, então nada mais óbvio do que as palavras que encontramos em Gálatas 5:25. Lembra o que tem escrito lá? Gálatas capítulo 5, o verso 25. Dá uma olhadinha, por favor. Olha o que diz aqui o texto. 5:25. Glória a Deus. Se vivermos o Espírito, andemos também no Espírito. Diga a glória a Deus. Querido, o Espírito Santo, quando guia alguém, ele nos guia para o sucesso, para a vitória, para andarmos como o Senhor andou, pensarmos como pensava o Senhor. Sabe? Quantas pessoas hoje, elas precisam dessa unção. Essa unção para ela entender a vontade de Deus, querer de Deus, seguir a direção de Deus, firmar-se em Deus. Porque muitas pessoas, quando começam a enfrentar problemas, sabe? O diabo trabalha aqui, ó, na cabeça da ovelha. Você vê que eram moscas, né? Que trabalhavam depositando seus ovos, colocando as suas larvas, e afetando e matando a ovelha, fazendo a ovelha sofrer. Hoje Satanás não é diferente. Satanás quer trabalhar no campo da mente, colocando medo, dúvidas, inseguranças, preocupações, ansiedade. Está cheio de ovelhas no pasto, está cheio de ovelhas na presença de Deus, sendo vítimas desses parasitas, me perdoe, desses demônios, porque está faltando uma unção. Sabe aquela pessoa insegura, é aquela pessoa temerosa, medrosa, é aquela pessoa que ela não é firme, ela vive estressada, vive preocupada, vive reclamando, vive murmurando, ela vive atacando um e outro, sabe? Quando a ovelha ela não está com unção, ela mente, ela engana, ela maltrata, ela atinge os outros, ela quer ver o mal dos outros. É falta de unção. A ovelha que não era ungida, você viu aquelas mazelas que eu falei no início, né? São moscas que atacam a cabeça da ovelha, o pescoço da ovelha, tá? Deixa ela impaciente, leva ela a correr de um lado para o outro. Aí tem pessoas que ficam aí, buscando uma solução rápida, buscando uma solução imediata. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Deus quer fazer você transbordar.
Ele quer fazer você viver bem. Ele quer fazer você, querido, ter uma vida vitoriosa. Uma unção que não só cria o bem-estar, mas uma unção, querido, que te leva a um outro patamar. Você não é mais uma pessoa natural. Você é uma pessoa espiritual e vive no sobrenatural. Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Querido, é Ele que nos fez, é dele que somos o seu povo, somos o rebanho do Senhor. E sabe mais? O Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, eu não tenho que ficar preocupado, porque Ele vai me dar unção, Ele vai me dar bênção, Ele vai me dar dinheiro, Ele vai me dar prosperidade, Ele vai me dar saúde, Ele vai me dar, querido, recurso, Ele vai dar saída e solução, Ele vai dar tudo que eu preciso. Agora, ovelha sem unção é atacada por demônios. Ovelha sem unção é atacada pelo diabo. O diabo vai confundir você. Pessoas vão te enganar. Quando nós estamos na unção, nós percebemos quem quer o nosso mal e quem quer o nosso bem. Nós percebemos quem chega devagarinho para encher a nossa cabeça. Para encher, como diz minha avó, ela dizia, encher o juízo. Gente, toma cuidado. Tem gente que fala ao nosso ouvido para nos elogiar, para nos colocar para cima, para nos dar força, para dizer eu estou junto. Mas tem gente que chega junto para te denegrir, para te derrubar, para te magoar, para te machucar, para te fazer sofrer. Mente, e às vezes a mentira é até agradável, porque acreditar, gente, em coisa que agrada, nem sempre verdadeira. Porque a pior coisa, um negócio que é inadmissível, sabe, é aquela boa palavra mentirosa. Já recebesse uma boa palavra mentirosa? Pastor, como é que é isso? Uma boa palavra mentirosa, agradável, né? É uma mentira agradável, é uma mentira, querido, que faz bem na hora, mas depois o prejuízo acontece, aparece. E é isso que vem pela cabeça, pelos ouvidos. A pessoa absorve, entra na mente, processa, e ali dentro fica inserido, né? O mal que vai se alastrando e vai devastando. Gente, esses textos que eu citei agora, eles indicam uma condição, né? De nós como ovelhas, que precisamos do pastoreio, do bom pastor, que é Jesus. Davi, lá no Salmo 23, ele coloca na condição de ovelha. Ele era rei, mas ele se colocou como ovelha. Você sabe que no conhecimento, no cuidado do pastor para com o rebanho, ungir a cabeça com óleo era exatamente, gente, para livrar das pragas a cada ovelhinha que ficava ali exposta no pasto. Quando o pastor unge a ovelha, ele está ali permitindo proteção sobre a ovelha. Gente, a ovelha, ela é um bicho que merece um cuidado, é um animal que merece cuidado. Nós, no sentido espiritual, somos ovelhas. Nós precisamos ter cuidado. Agora, como é que eu posso ter cuidado se não for uma ovelha que está no rebanho? Porque tem ovelha que anda sozinha, né? Ovelha desgarrada, né? A ovelha entra em crise, gente, a partir do momento que ela não quer unção. Ela não quer ser apacentada. Ela não quer ser cuidada. Gente, nós temos que entender. Jesus, ele disse, eu sou bom pastor. João 10, versículo 11 até o 14. Eu sou bom pastor, pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quando nós conhecemos o bom pastor, damos ouvidos a ele, eu conheço. Querido, escute aqui o que eu vou te falar.
Preste bem atenção. Por favor, preste atenção, porque é muito importante o que eu vou falar agora. Dá para sentir quando alguém quer o nosso bem ou não. Pastor, mas palavras convencem. Não é palavra, não é na palavra que a gente percebe. Não. Porque tem gente que pode falar que quer o bem, fala com a boca, mas o olho, a expressão mostra outra. E tem gente, querido, que por mais que ela tente mostrar o cuidado, é mentira, você sabe. Só que às vezes a gente quer acreditar na mentira. Esse que é o problema. Meu irmão, a ovelha conhece a voz do pastor, segue. Mas se você quiser seguir a voz do lobo, aí é você. A escolha é sua. Tá cheio de lobo querendo aí o teu mal e tu tá achando que quer o teu bem. Unge a tua cabeça. Busca entendimento. Busca sabedoria. Toma cuidado. Toma muito cuidado, porque olha, se você não tiver... Opa, obrigado, Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10, a armadura de Deus, capacete da salvação, é um dos itens dessa armadura. O capacete serve para quê? Proteger a cabeça, gente. Proteção sobre a cabeça. Gente, o diabo, ele trabalha aqui, no campo do pensamento, das emoções. Sabe o que é o coração, biblicamente falando? Não é um músculo que bombeia o sangue, não. Aqui, ó. O coração é o centro da vontade, do querer, dos pensamentos. O coração é desejo, é sentimento, é vontade. É o campo das emoções. É o campo do pensar. Jesus quer esse coração. A cabeça representa aí a parte que comanda, né? Quando nós entregamos a nossa mente para o Espírito Santo dirigir, ele vai abrir nosso entendimento para a gente compreender tudo direitinho. Tudo direitinho. Interessante, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar unção, não vai faltar direção. Satanás não vai conseguir atingir sua mente. Não vai atingir. Não vai de modo nenhum. Não vai. A comunhão é como o óleo precioso da unção, gente. Sabe? Pastor, como assim? Salmo 133, versículo 1 ao 2. Leia lá, por favor. Salmo 133, versículo 1 ao 2. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça. Opa! Óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla da sua veste, ou as golas da sua veste. Gente, interessante, né? Sabe que o óleo precioso para ungir era também conhecido como óleo da Santa Unção. Este óleo derramado fartamente na cabeça, ele era derramado na cabeça do sacerdote, correndo copiosamente pelas suas barbas, descendo até a veste sagrada, que desce a orla da sua veste. Está escrito isso, Salmo 133, no verso 2. A barba, ela representa honra e respeito. Naquela época, era um item, e apontando que quando existe unidade entre os irmãos, se manifestam a glória de Deus, a autoridade do Espírito na igreja, que desce sobre a barba de Arão. O óleo da unção não era unicamente extraído da oliveira, era preparado por um perfumista, obedecendo uma fórmula que era exclusiva de Deus. Este óleo era composto de especiarias, eu falei no início, e essas especiarias podiam ser mirra, cálamo, acácia, oliveira, e por aí vai.
Disse mais o Senhor a Moisés: também toma os principais especiarias da mais pura mirra, 500 ciclos de canela aromática, metade, a saber, 250 ciclos de cálamo aromático, 250 ciclos de acácia, 500 ciclos, segundo ciclo de santuário de azeite. E ele sai citando aí a fórmula. Êxodo 30, versículo 22 ao 23. Leia, você vai ver a fórmula. Aí ele diz no 26, ele diz: com ele ungirás a tenda da revelação, a arca do testemunho. Aí ele fala: a mesa com todos os utensílios, o candelabro, e por aí vai. Aí no versículo 31, ele diz: falarás aos filhos de Israel dizendo: este-me será o óleo sagrado para as unções por todas as vossas gerações. Aí diz aqui no 32, não se ungirá com ele carne de homem, nem fareis outro de semelhante composição sagrado. Para vós será sagrado. Homem que compuseste perfume com este, ou que ele se ungir, a um estranho será extirpado do seu povo. Essa fórmula, gente, era ordenada pelo próprio Deus. Não podia ser plagiada, ou seja, mudada. A punição era a morte. O óleo da unção, ele não poderia de maneira alguma ser usado por outra pessoa que não fosse o sacerdote escolhido pelo Senhor. Deus escolhia e dava aquela unção exatamente para uma pessoa específica. Ungir significa untar com óleo ou com unguento. O significado de unção é isso. A unção desce sobre todo o corpo. Quando a unção era derramada, estendia-se para o corpo. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a hora da sua veste. Após a unção, os sacerdotes deveriam dedicar-se unicamente ao serviço do Senhor, gente. Gente, para você entender um pouquinho, Jesus, o Messias, né? Messias, que significa Cristo, que também tem um significado de ungido. Quando se fala do Cristo, está falando do Messias, é a mesma coisa. E Messias e Cristo, que significa ungido. Simplesmente isso. Jesus é o nome dele. Tem gente que acha que o nome é Jesus Cristo, né? Não, o nome não era Jesus Cristo. Cristo era o título de Messias, de ungido. Era o Jesus ungido de Deus. Estamos nele, um ungido. Por isso a unção espiritual dentro de nós, tá, gente? 24 horas por dia. Eu não preciso, para eu ser ungido, derramar um óleo na minha cabeça. Aquele que confirma a unção na minha vida é Cristo, é o Messias. Em 2 Coríntios 1, 21, eu queria que você desse uma olhada. 2 Coríntios 1, 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, nos ungiu a Deus. Aleluia. A unção do Senhor não sai com água e sabão, tá? Eita Jesus, a unção do Senhor não sai com água e sabão. Quando Ele nos unge, meu irmão, meu querido, essa unção, ela não sai, ela fica impregnada. O azeite ungido chegou até nós porque a oliveira verdadeira foi pisada na cruz do Calvário. Oh, glória! Aleluia! A oliveira verdadeira, quem é a oliveira verdadeira? É o nosso Senhor Jesus. Foi esmagada. Sabe qual o processo de extrair o azeite? Era prensar o fruto, né? A azeitona ali no moinho onde se extraiu o azeite. Moído por causa das nossas iniquidades. Está escrito isso lá em Isaías 53, 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A unção do Senhor, do Messias, do Cristo, ela nos cura. Oh, glória! Isso é forte demais, gente. Sabe, gente? Antigamente nós não pertencíamos ao povo de Deus. Sabe, está escrito isso lá em 1 Pedro 2, versículo 5.
vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo, o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro 5, 9 e 10. Hoje, nós não precisamos de unção externa, pois o ungido está dentro de nós. Eu não quero dizer com isso que eu não possa utilizar o azeite em casa para fazer unção, que eu não possa pegar o azeite fazendo uma unção. A palavra lá em Tiago fala sobre isso. Mateus, aliás, Salmo, né? Nós lemos agora há pouco. Mas a verdadeira unção, ela não está através de um óleo, não está através de água, não está através de um elemento. A verdadeira unção é Deus que nos concede. Tem gente que você pode colocar ela de cabeça para baixo, dentro de um barril de azeite, não tem jeito. Ela nunca vai ser ungida. Pode derramar óleo, barril de óleo, barril de azeite, deixa ela de molho lá, não tem jeito. Gente, 1 João 2,20. Vós possuís unção que vem do santo. Olha aí, de onde vem a nossa unção? É do santo. Todos têm desconhecimento. E a unção que vós recebeste dele, fica em vós, não sai, gente. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Vai até o 27, tá? Gente, hoje nós somos santuário, tabernáculo, altar, e somos sacerdote de Deus. Por que nós somos santuário do Deus vivente, gente? 2 Coríntios 6,16. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós? Pastor, está escrito isso aonde? 1 Coríntios 6,19. Dá uma notada. Nós somos santuário do Espírito Santo. Eu conversava com a Viviane, com a minha esposa ontem, sobre isso. Templo, igreja. Querido, tem gente que diz assim, eu vou na igreja. Não, você é a igreja. Pastor, mas aquele templo que eu frequento lá, aquela igreja que eu frequento, aquele ambiente, sim, ali é tido como templo, lugar de ajuntamento, de congregar, de reunir. Mas, gente, para nós adorarmos o Senhor, não é necessariamente estarmos numa igreja chamada nos dias atuais, num templo, num cenáculo, numa sinagoga. Não. Aonde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, Jesus disse, eu estarei no meio delas. Aonde você se reunir no nome de Jesus, ali se tornou lugar de se congregar. Sabe? Nós temos que entender isso. Nós temos que compreender exatamente esse princípio. O lugar onde Deus está é onde nós nos reunimos para adorá-lo. Mateus 18, versículo 8. Aliás, deixa eu ver aqui. É 18, 20. Tá? Evangelho de Mateus 18, 20. Gente, nós somos o templo, nós somos a igreja. Jesus nunca abriu igreja. Aí talvez você diga, pastor, mas Jesus não foi lá no templo? Ele foi no templo lá, na época dele, você viu que ele virou mesa. O pessoal estava fazendo comércio, fazendo uma maior bagunça lá. E ele estava mostrando ali, gente, que não estava certo aquele negócio. Ele virou a mesa. Ele até diz assim, né? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Que forte, hein? Os verdadeiros adoradores. Que maravilha. Rapaz, isso é tremendo, gente. Se existem os verdadeiros adoradores, então existe o falso, né? Aí é que está. Se existe o verdadeiro adorador, existe o falso.
Interessante. Algumas pessoas, elas não entendem isso. Está escrito lá em João 4:23. Os verdadeiros adoradores. Sabe, gente? Existe uma necessidade de se congregar. Existe uma necessidade de se congregar. Nós temos que nos reunir. Jesus sempre acolheu as pessoas. Você não pode... então quer dizer que eu sou a igreja, então agora eu não vou mais em lugar nenhum. Eu não vou participar de culto na chamada Igreja Batista, Igreja Assembleia, Igreja Deus Amor. Sim, são vários títulos, várias igrejas, vários lugares por aí. Gente, há uma necessidade de se juntar, de se reunir. Nós temos que nos reunir. Isso é fato. Tá? A igreja primitiva vivia reunida. Você sozinho, você não consegue. É quase que impossível. O crente tem um momento de buscar em particular, porque não tem que buscar somente naquele lugar, não. Nós temos que viver uma vida de comunhão diariamente, tá? Até tem uma advertência sobre o congregar. Tem que ter cuidado. Não deixemos de congregar, porque é costume de alguns. Você sabe que muita gente hoje bate contra isso. Fulano, que nada. Eu estou buscando Deus em casa. Eu estou buscando em Deus sozinho. Gente, toma cuidado. O pastor Adevaldo Oliveira está procurando mostrar a verdade sem máscara. Tá bom? Estou tirando as máscaras. Estou mostrando para você que você é o templo. Você é a igreja. Deus não está ali naquelas 4 paredes não, viu? Ele está em você. A unção está sobre você. Ele te ungiu. E se ele não ungiu você ainda, peça unção. Me unge, Senhor. Porque eu não quero que esses insetos, eu não quero que as moscas, eu não quero que esses vírus, esses parasitas venham entrar na minha mente. Eu estou me referindo a demônio. Estou me referindo a inseto, não. Espiritualmente falando, é uma simbologia. A ovelha, de verdade, aquela ovelhinha lá, o inseto tenta atacar ela. Mas nós somos ovelhas também. É Satanás que quer nos atacar. E precisamos de unção. Não é unção com óleo, que sai com água e sabão. É unção de Deus. Gente, lá em Hebreus 10:25, dá uma olhadinha aí. Hebreus 10:25. Está escrito aqui, ó. Encontrou? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Gente, não deixe. Você sabe que a palavra congregar no dicionário é reunir, é juntar, estar próximo, estar junto. Tem que se reunir. Deixa de congregar não, gente. Aí ele diz no 26: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ele está dizendo, admoestar, corrigir, orientar. Sempre tem que estar perto de alguém, gente, para poder fazer isso. Tá? Precisamos exatamente disso. Eu poderia ficar aqui, gente, até às 5 horas, às 4 horas da manhã falando. Tá? Poderia ficar. Nós temos que entender que precisamos dessa unção sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. Unge minha cabeça com óleo. Gente, nós precisamos de uma unção para transbordar da glória de Deus. Para que quando alguém tentar nos enganar, não venha conseguir. Para quando alguém vem tentar nos enganar, tá? Não venha ter êxito. Tá, gente? Nós precisamos entender que a unção de Deus nos isenta de todo e qualquer ataque. E nos fortalece, e nos dá ânimo, nos dá alento, e nos faz ter uma vida vitoriosa.
Eu creio que nesta madrugada, através dessa palavra, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, depende da hora que você for ver esse vídeo, a unção do Senhor vai vir sobre a sua vida, o entendimento vai chegar, e nunca mais nenhum parasita, nenhum ataque do inimigo vai conseguir controlar sua mente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.